Olá, seja muito bem-vindo, você que é de Sagitário ou você que tem ascendente em Sagitário. Estamos aqui para o vídeo mais esperado aqui do ano, que são as previsões para o ano de 2026. Um ano em que o planeta regente é o planeta Marte, inclusive Sagitário. Se você ainda não assistiu, eu sugiro que você assista o vídeo que está falando tudo sobre o que você pode esperar da frequência do planeta Marte neste ano que vai entrar, tá bom? Então, um vai complementar o outro, mas é óbvio que esse vídeo, ele é um vídeo mais íntimo, mais particular, em que as previsões elas são direcionadas para você que é de Sagitário e para você que tem ascendente Sagitário. Quero também aqui mencionar que o ano novo astrológico, ele começa quando o Sol ingressa no signo de Áries. Então, vocês estão recebendo esse conteúdo com muita antecedência. É que é natural a gente esperar as previsões em novembro, dezembro, tá? Mas assim, tecnicamente, o ano começa quando o Sol ingressa no signo de Áries, que vai ser dia 20 de março, precisamente, deixa eu confirmar aqui, 11 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Isso para quem mora em outro país, esse horário pode oscilar, contudo, a previsão não vai mudar em nada, é a mesma para qualquer pessoa, tá bom? E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Paloma Rodrigues, sou astróloga e estou aqui sempre trazendo astrologia para que você possa aplicar no dia a dia de uma maneira inteligente, tá? Se você gosta aqui, gostou do canal, quer se conectar aqui comigo, então eu já peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, curta esse vídeo, deixe seu comentário, tá bom? E seja muito bem-vindo para quem está aqui pela primeira vez e que nunca, talvez, teve um contato com a astrologia, tá bom? Então vamos lá, Sagitário. Um ano que é regido pelo planeta Marte. Eu separei essa previsão em 3 tópicos, em que o primeiro tópico é o ponto forte de desenvolvimento. Então, eu vou colocar aqui para você onde é que Marte vai atuar. Marte, vocês vão me ver olhando aqui, que aqui é outro gráfico, vocês vão me ver olhando aqui, tá? Porque eu não consegui imprimir ainda esse mapa, então tá aqui direto no meu programa. Então, o que acontece aqui é que você, tá? Sagitariano, Marte, ele vai atuar na sua casa, na sua família, no seu imóvel. E aqui cabe também, Sagitário, qualquer imóvel que esteja sob em seu nome, sob seus cuidados. Não importa se esse imóvel é alugado, ele é próprio, se é um terreno, se é um imóvel comercial, tá? Então aqui pode entrar alguma propriedade aí importante que você vai olhar para essa propriedade no ano de 2026. Inclusive, o planeta Marte, ele faz um aspecto auspicioso aí com o planeta Júpiter, que está aqui ajudando os nativos de Sagitário a comprar um imóvel, tá? Então, aí sim, agora é uma previsão bem específica. Se você deseja adquirir um imóvel, tá? Isso pode até, de repente, Sagitário, já meio que está acontecendo, decisões importantes já pode estar pairando aí. E eu quero que você saiba que o primeiro semestre de 2026 tá um período maravilhoso para que você coloque o foco nessa propriedade, nesse imóvel, inclusive para comprar através de consórcio, financiamento, tá? Empréstimos. Aqui você tem um céu que ele favorece linha de crédito, tá bom? Daqui a pouco eu vou entrar nos desafios, aí depois eu vou voltar a falar de linha de crédito, tá? Mas, de um modo geral, aqui você vai ter um empurrãozinho de Júpiter para que você
receba alguma quantia, ou alguma ajuda, ou um empréstimo, um financiamento, tá bom? Para que você utilize esse recurso para adquirir um imóvel, tá? Aqui também cabe uma outra previsão para você, tá? Caso você esteja resolvendo um tema de herança, um tema de partilha, esse ano, principalmente aqui no primeiro semestre, vai ser maravilhoso para você, tá bom? Porque Júpiter tá ali ajudando, mas daqui a pouco eu vou falar dos desafios de Júpiter que tem aqui, tá? Mas de um modo geral, essa previsão, ela tá ajudando muito você, tá? A fazer uma partilha, a fazer uma divisão de bens. Então, isso serve também para quem tá aí passou recentemente por uma separação, passou por um divórcio. Então, aqui se tem que vender um imóvel para a gente dividir, ter que resolver as coisas. É um ano que você vai ter aqui essa oportunidade de encerrar isso aqui com chave de ouro, porque Júpiter tá ali te apoiando, te ajudando, tá? E eu quero agora trazer alguns pontos importantes. Então, veja bem, aqui tá muito em pauta a família também, né? O ambiente familiar, a casa, a estrutura. Podendo também aqui, Sagitário, trazer a possibilidade de uma reforma também. Então, não, Paloma, eu não quero comprar um imóvel, mas eu quero reformar uma parte da minha casa, inclusive reformas para gerar amplitude. Então, eu quero ampliar, quero deixar minha casa maior, quero ter mais conforto aqui. Então, tá ótimo também, tá? Poderia ser uma reforma, poderia também até ser uma construção, tá? Então, assim, o que você, de um modo geral, aqui você tem um céu que ele favorece você ter recurso financeiro para você comprar, reformar, construir, tá? Ou gerar melhorias para sua propriedade, tá bom? E aí a gente entra também naquela questão de partilha e também divisão de bens. O planeta Marte, ele é um planeta de atitude, de ação, de impulsionamento, tá? Então, essa posição na sua casa, ela é uma posição interessante quando a gente pensa em gerar um movimento que estava parado, que estava estagnado, tá? Então, algo que estava estagnado ali começa a se movimentar. Isso é muito bacana, não é? Muito legal. Só que visto por um outro ângulo, é um pouquinho... Aqui seria assim... Ai, como que eu posso dizer isso? Nem sei se eu vou dizer isso para vocês. Nem sei se eu devo. Mas aqui seria o seguinte, vamos comer pelas beiradas aqui. Mas, se porventura, tá? Aqui essa posição, ela pede, por exemplo, que você proteja o seu imóvel. Proteja a sua propriedade. E vocês que estão aqui comigo, vocês sabem que eu não sou uma pessoa fatalista. Ai, aquela coisa, o ano de 2020. Eu não gosto disso, aliás, eu detesto isso, tá? Então, eu não gosto também de trazer previsões para alarmá-los, mas eu tenho que trazer para vocês, tem coisas que não tem como não dizer, né? Então, esse Marte aqui, como ele é um planeta impulsionador, ele pode impulsionar também perigos na casa. Então, você tem que cuidar da tua casa, você vai ter que proteger a sua casa, tá? Inclusive, cuidado com a parte elétrica da casa, né? Acidentes na casa, questões domésticas na casa, tá bom? E aí, é aquela coisa, se tem alguém na família, tá doentinho, né? É um ano sensível para esta pessoa, tá bom? É um ano que Marte, ele pode meio que impulsionar situações para que essa pessoa ou melhore, ou de repente pode dar uma piorada na saúde dessa pessoa,
tá bom? Porque o Marte, ele é um trânsito que ele resolve Nossa, até engasgo, ó. Ele é uma posição que ele resolve a situação, que ele, mesmo que for para trazer algo que é difícil, entendeu? Então, às vezes a situação vem com tudo, mas é para aquilo se findar, para aquilo se finalizar. Inclusive, Sagitário, você está no ano de 2026, bota isso na tua cabeça. Você está no ano de finalizações, tá bom? Então, essa é a parte mais delicada do ano. E quando se trata de finalizações, sempre o buraco é mais embaixo. Mas é importante que você entenda isso. Por quê? Porque as regiões em que Marte e Júpiter estão atuantes são regiões mais que mexe mais com a parte emocional, com a parte da família, com a parte psicológica, tá bom? Então, é só para que vocês entendam o processo, tá bom? Mas agora que eu vou falar os desafios do ano. Então, vamos para o segundo tópico, vamos entender os desafios do ano de 2026. Aí você vai falar assim, ai Paloma, mas finalizar não é um desafio? Não, não é um desafio. Não é, tá? A vida faz parte, as finalizações, os desfechos, às vezes vem até para nos libertar ou de trazer um novo ciclo, uma nova etapa da nossa vida, tá bom? Mas agora sim vamos falar dos desafios. Sagitário que está num relacionamento. Então, aqui tá falando de uma pessoa, sagitariano. Essa pessoa pode ser relacionamento amoroso ou pode ser um relacionamento em família, tá? O que acontece aqui é que você tá lidando com uma pessoa que é uma pessoa que tá ansiosa, agitada, inclusive pode ser uma pessoa que tem que aprender a ter atitude, aprender a tomar decisões, tá? Ou lapidar a liderança ou a gestão desta própria pessoa, tá? Porque aqui é uma pessoa que ela precisa tomar decisões em família. E essa pessoa pode estar com dificuldades ou durante o ano, principalmente no primeiro semestre, você vai ver essa pessoa precisando se posicionar, precisando se colocar em família, tá? Então isso aqui é uma situação um tanto delicada, porque como é Marte que está impulsionando também, então isso aqui pode ser brigas, pode trazer discussões, ou pode trazer aquela conversa que vem para definir muitas coisas, tá? Então, Sagitário, esse ano eu acredito que se relacionar com alguém vai ser trabalhoso, tá? Porque aqui existe um aprimoramento nesta relação, mas tudo indica que é para resolver, tá bom? Porque se é Marte, gente, é um ano de Marte, ele é um ano que a gente não cabe pendências, não cabe, entendeu? Então tudo aquilo que a gente vai botando de lado, vai jogando para debaixo do tapete, aqui já não dá. Então é um ano que você vai ver que coisas vão vir para se definir, situações vão acontecer, e isso pode mexer com uma relação, ou com um parente, ou o relacionamento com o seu companheiro ou a sua companheira, tá bom? Porque aqui o que você quer? Você quer que essa pessoa tome uma decisão. Pode ser que você julgue que essa pessoa não está conseguindo tomar decisões, entendeu? Ou vocês podem ter uma visão diferente de algumas situações ali, tá? Então você tá ali de olho nessa pessoa, avaliando essa pessoa, entendendo as necessidades dessa pessoa, tá? Ok, e aí, Sagitário, vamos continuando aqui, que eu tenho outro desafio para te passar. Bom, o planeta Júpiter, como eu mencionei para vocês, ele tá ali ajudando vocês, ajudando com financiamento,
Esse barulhinho é o meu cachorro raspando o chão. Peço desculpa, mas daqui a pouco ele vai parar, ele vai deitar, tá bom? Então o planeta Júpiter, ele vai te ajudar com financiamento, aplicação financeira ou investimento para imóvel, divisão de bens, herança, ele tá lá ajudando e ele vai te ajudar, tá? Só que ele faz ali um ângulo desafiador com Vênus e Lua, tá? Então, esta posição, ela fala de desafetos que você pode ter. E esses desafetos, aí o tema é um pouco mais delicado, porque isso aqui pode envolver filhos. Para a grande maioria, isso são filhos, tá? Se não são filhos, são dependentes financeiros. Às vezes a gente tem dependente financeiro, às vezes a gente ajuda uma pessoa, um sobrinho, uma mãe, um pai, enfim. Então, aqui é como, e aqui pode inclusive também mexer com heranças, desculpa, pensão, tá? Então pode envolver uma pensão aí para um filho. Ajuste de uma pensão para um filho. Aqui é como se você estivesse vendo o seguinte. Isso também é uma questão que talvez está te incomodando. Você pode perceber o teu companheiro. Lembra daquele desafio? Vamos colocar aqui para quem é casado, bem casado, não tem separação, não tem nada de pensão aqui. Mas você tá com uma pessoa que talvez você julgue que essa pessoa tá desperdiçando dinheiro, né? Ou está colocando dinheiro onde não deveria, ou que essa pessoa de alguma forma ela pode estar sendo levada, vamos dizer, a ter que olhar para a parte material dela, tá? Porque aqui pode ocorrer excessos, ok? Esses excessos pode ser aquela coisa de querer viver bem, aproveitar a vida, ou pode estar relacionado a investimentos para filhos, realmente, tá? Agora, aqui ainda o casal bem casado. Então aqui também pode ser um período que vocês vão ter que avaliar os gastos, casais que têm filhos, né? Que têm filhos também, como que vai gerenciar esse dinheiro, para que escola que vai, aquela coisa toda. Agora, para quem é separado, tá? Para quem é separado e tem filhos, aqui pode ser uma questão envolvendo uma pensão, ajuste no valor da pensão, tá? Então é como se aqui realmente a coisa vai ter que ser resolvida, tá? O Júpiter tá ali, tá te ajudando. Então talvez seja um momento de sentar, de conversar para que vocês estabeleçam uma relação, um entendimento aí para essa partilha, tá? Para outros, isso pode de fato envolver um filho, envolver questões de gastos com filhos, ou um problema com herança envolvendo um filho também, tá? Então essa situação tá falando, olha, cuidado com os excessos, e aquilo que eu tô te falando, talvez você tá julgando que o outro é que tá gastando ou se excedendo financeiramente, então isso te incomoda, tá? E aí, o que eu digo para você? Tem coisa que a gente tem controle, tem coisas que a gente não tem controle, então aí vai da tua sabedoria para você conseguir direcionar essa experiência para você, para que ela não fique desagradável ou que você crie desafetos com pessoas. Você vai ter que ter uma sabedoria para lidar aqui, tá bom? Ok, esses são os desafios. E agora eu vou falar de um outro ponto importante, que são os méritos depois do esforço. E para quem conhece astrologia, lê um pouco de astrologia, sabe que eu estou falando de Saturno. Então, Saturno, ele está transitando no ano de 2026, no signo de Áries, tá? E aqui tá falando muito do quê? Da maturidade para você desenvolver os seus talentos, maturidade para você encarar
competências que você tem que desenvolver, porque às vezes a gente tem, todo mundo tem talentos, tá? Por isso que nós temos uma casa que fala de talento. Todo mundo tem. Então, quando Saturno transita ali, a gente tem que elevar o nosso talento para um status profissional. Ah, eu adoro escrever poema. Então, quando Saturno está ali, você vai ter que, de repente, escrever poema de uma maneira profissional, tá bom? Então, de alguma forma, esse trânsito ele vai requerer que você tenha uma habilidade para enxergar seus talentos, suas competências e também atitude para você poder desenvolver, tá? Lembrando que Saturno ele é o tempo, então aqui é uma construção que ainda vai reverberar até o ano de 2027. Então, só que no mês de novembro especificamente, ele é um mês que você vai ter bons resultados aí, tá bom? Só que tem mais coisa, Sagitário. Aí eu vou fazer uma previsão para quem tem filhos, tá? Então, vamos lá, vamos entender como que é tudo isso. Para quem tem filhos, para você que tem filhos, tá? Sejam eles criança, adolescente, adulto, não importa a idade, esse trânsito ele vem falando que os seus filhos vão passar por um ano em que eles vão ter que amadurecer, entendeu? É um ano que você vai ver coisas acontecendo para que ele amadureça. O Rock querendo participar aqui, gente. Então, o que acontece? Isso, para quem é criança, pode ser que você vai ter que prestar mais atenção na escola, na vida escolar, pode ser que teu filho se sinta um pouco mais exigido, né? Ah, de repente ele tem dificuldade numa matéria, aí essa matéria você vai ter que agendar um professor de reforço. Às vezes pode ser cuidados, né, com a saúde do filho. Para outros, eu não sinto tanto a saúde, tá? Mas eu vou colocar a saúde que também pode acontecer. Para outros aqui envolve muito, se você tem filho adulto, seu filho ele vai ser mais cobrado, tá? Na carreira profissional dele, tá bom? E aqui eu também quero abrir um aspas, que eu acho que isso é o principal para você, que talvez esse trânsito ele requer de você um amadurecimento nesta relação. Então você vai ter que aqui, talvez você tenha que reavaliar a tua conduta em relação a um filho, né? Quais são as mudanças que você tem que fazer, qual é a percepção que você vai ter que ter da vida, né? Porque é aquele momento que o teu filho, ele está crescendo, ele está evoluindo, né? E ele precisa o quê? Talvez do seu apoio, no sentido de soltar, no sentido dele ter que aprender a lidar com a própria vida, aprender a lidar com as próprias escolhas, tá bom? Só que temos mais outro tema aqui. Ainda de filhos, se você quer engravidar, é um ano que você pode engravidar sim, mas é um ano que você precisa amadurecer essa ideia. Talvez você esteja em conflito ali, tenho ou não tenho filhos. Para quem quer mesmo ter filho, talvez focar nisso, focar nessa gestação, tá? Se você tem dúvidas, eu diria assim, calma, né? Talvez você tenha que amadurecer essa ideia. Tudo bem? Então, isso, fechamos a questão de filhos. Mas agora eu quero falar de outro tema, porque esse setor, vocês estão vendo que ele representa algumas coisas. E tudo isso que, se tratando de Saturno, é o esforço, é a dedicação, é o comprometimento, é a maturidade, são situações que vão requerer de você, tá? E Saturno é o tempo, né? Saturno e Cronos, eles fazem parte da mesma hierarquia. Então ele fala do tempo. A gente fala de Cronos, vai mais para tempo, né? Mas Cronos é a mesma hierarquia que Saturno.
Então, por isso que muitas vezes é o tempo, é a maturidade. E aqui é um ano que você vai ter muito apoio de Saturno, porque Saturno faz um bom aspecto com Plutão. Então, ele está ajudando você a estudar, entendeu? Você planejar para estudos. Ele está fazendo um bom aspecto com Urano, então ele também está abrindo o teu social, está trazendo pessoas novas aí para você se relacionar, seu social está sendo renovado, entendeu? Então tem muita coisa boa aí, por isso dos talentos, por isso das competências, tá bom? Agora vamos falar para Sagitário que tá namorando. Aqui, gente, não é relacionamento, casamento, para quem já tá casado numa relação. Não, aqui seria mais quem tá no início de um relacionamento, tá? Bom, você pode esse ano namorar, iniciar um relacionamento, mas eu acredito que essa previsão para vocês é uma previsão assim. É um ano que você vai se trabalhar para namorar. Como assim? É um ano que você vai falar assim: não, eu quero namorar. Aqui é um trânsito para quem tem dificuldade para namorar, sabe? Então é aquele ano que você talvez precise fortalecer a sua autoestima, tá bom? Para que você possa, de fato, iniciar um relacionamento, conhecer uma pessoa que vale a pena. Ai, Paloma, mas eu não nasci para casar, não nasci para me relacionar. Aí, mas só que você já levou tanta coisa aí, é, tantas coisas estão acontecendo aí que você pode ser que esse ano você fale assim: não, esse ano eu quero conhecer alguém. Esse ano eu quero me abrir para conhecer outras pessoas, eu quero amadurecer isso, eu quero de fato desenvolver uma relação saudável. Então aqui seria um período de autodesenvolvimento, de você se esforçar para alcançar essa posição, tá? E aí, aqui para quem tá namorando e aqueles namoros de anos, tem gente que namora anos, né? Não acho isso errado não, tá? Mas se você é daqueles que estão há muito tempo namorando, talvez esse trânsito ele fala assim: olha, pem, pem, sabe aquela coisa? Agora vocês precisam ver o que vocês vão fazer. Casa, não casa, essa relação vai para frente, não vai, entendeu? Então, decisões precisam ser tomadas. Por quê? Porque Saturno ele tá ali falando aí para você: opa, mas peraí, né? Vamos parar com essa palhaçada. Saturno é assim mesmo, tá? Então, precisamos analisar. Vamos, não vamos nessa relação? Vamos ficar noivo? Vamos casar? Vamos marcar o casório? Tá bom? E acho que é por isso também que quando eu falei dos desafios, você quer que essa pessoa tome uma atitude, tá? E aqui é como se essa atitude não cabe mais desperdícios. Não cabe mais desperdícios para você, tá? Ufa! Bom, gente, tudo isso que eu acabei de trabalhar com vocês vai pairar o ano todo, só que principalmente no primeiro semestre do ano de 2026, você vai sentir isso muito mais forte, tá bom? Porque agora eu vou explicar para vocês como é que vai estar mês a mês no segundo semestre, porque o segundo semestre vai ser fogo no parquinho, infelizmente ou felizmente, né? Como eu disse para vocês, é um ano de Marte. Marte, pá, acabou. Vamos ficar ou não vamos ficar? Vamos casar, não vamos casar? Vou entrar nessa empresa, não vou? É aquela coisa que se define as coisas, tá bom? E eu quero começar falando de julho para vocês. Vamos aqui para as minhas anotações. Bom, julho eu marquei aqui o seguinte, porque o planeta Marte ele vai impulsionar aquele Saturno que está falando sobre a maturidade, desenvolver seus talentos, estudar, lembra? Então, Marte está aqui impulsionando essa região do teu mapa. Aí tem uma coisa que eu preciso falar para vocês, mas eu vou falar aqui mesmo. Cuidado com as expectativas que você vem criando,
entendeu? Porque aqui é um ano de amadurecimento. E esse amadurecimento, ele também é em relação aos seus filhos, é em relação a namoro, é em relação a romances, é em relação ao desenvolvimento dos seus potenciais, tá bom? Então tem que ter sabedoria para lidar com tudo isso que eu tô vendo aqui. Porque é um ano que você vai ter que enxergar o seu filho como ele é. Até para você poder ajudá-lo. Isso eu tô falando para quem tem filho criança, né? Tá? Mas vamos lá. Então, o planeta Marte, ele vai estar impulsionando esse seu desenvolvimento do teu potencial. E ele está impulsionando o quê? O teu social. Lembra que eu falei para vocês que vocês vão conhecer novas pessoas, o seu social vai ser mexido? Então, isso aqui é muito legal para aquele sagitariano que já está um tempão sozinho ou que quer definir um relacionamento. Eu quero conhecer alguém, quero conhecer outra pessoa, quero virar a página da minha vida. Então aqui você vai realmente, esse trânsito, isso, gente, vai ficar ainda 7 anos. Mas esse ano é um ano que você vai ser muito importante, 2026 e 27, tá? Mas 26, ele é o início de uma nova maneira de enxergar relacionamento. Entendeu? Aqui também nós temos, segundo semestre, o planeta Júpiter, ele vai entrar no signo de Leão, tá? E aqui, no teu caso, vai mexer muito com... São decisões, Sagitário, que você vai ter que tomar no seu trabalho, tá? Talvez aqui você queira finalizar o seu trabalho, entendeu? Ou você queira fazer uma transição profissional, tá? Só que isso vem com obstáculos. Por quê? Porque aqui vai exigir de você estudo, vai exigir de você uma visão do mercado, pesquisa do como que está o mercado, ou como que eu posso ter esse avanço, inclusive para quem quer trabalhar numa empresa global ou numa empresa que pode te gerar projeção até para morar em outro estado, morar em outro país. É interessante aqui, tá? Só que aqui pede de você estudo, ou colocar em prática o seu conhecimento. Bom, gente, o Rock teve que ir embora, né? Porque tava demais. E ele é muito inteligente, gente. Ele é muito inteligente. Ele não sai. Aí o meu marido fica chamando. Ele não vai. Aí eu tive que levantar e ir lá fora, porque ele é muito esperto. Gente, muito esperto. Bom, então vamos lá. Então, o mês de julho é aquilo, tá? Vamos agora para o mês de agosto. Gente, mês de agosto é eclipse. 12 de agosto é uma data de eclipse, tá? Então, eu já tô adiantando para vocês esse eclipse. E aqui o que vem falando é que você vai ter... É um eclipse muito bom para você que vai acontecer aqui, tá? Porque é um eclipse que tá abrindo a tua mente, tá ajudando com estudo, tá ajudando com conhecimento, tá? Então é um eclipse que talvez você vai mudar muito a tua maneira de ver as coisas, tá? Ajuda você também a resolver coisas com documentos, burocracias, tá? Mas vamos lá, aqui nós temos também a Vênus como protagonista. Essa Vênus, ela tá mexendo muito com os seus projetos, o desenvolvimento de projetos, tá? Só que pede para você um pouco de clareza para você lidar com decisões financeiras, tá? Porque aqui talvez você tá apegado a uma situação que você tem que desapegar, tá? Ou você vai ter que mudar o teu ponto de vista justamente para que um projeto dê certo, tá? Então, tá muito bom para desenvolver projetos, mas talvez você tenha que ter uma desenvoltura mais realista com algumas coisas aqui, tá bom? E aí sim, agora a gente vai para... Ah, e lembrando que o eclipse, gente, ele ainda se desdobra por 90 dias, tá? Então, esse eclipse aqui tá fazendo você enxergar a vida de uma outra maneira, mexendo com cursos, estudos, visão filosófica, até viagens internacionais podem acontecer aqui, tá bom? É interessante. Agora vamos para o mês de setembro. O mês de setembro nós temos como protagonista o planeta Mercúrio, que também está de alguma forma
ajudando você a entender como que você deve caminhar com os seus projetos, tá? Então, o que que você tem que prestar atenção aqui? Que o caminho, ele é muito bom, muito bom. Só que você tá, talvez, criando ali uma expectativa, tá? Que ela precisa ser melhor elaborada para que você tenha resultados mais interessantes, tá? Então, por exemplo, aqui tá, cuidado com as expectativas, cuidado com o teu campo de visão em relação a algumas coisas, tá? Mas não tá ruim. Só que aqui é como se você tivesse que elaborar suas ideias, retirando da frente as névoas, as expectativas que existem, tá bom? Para que você possa, de fato, ter amizades de qualidade, porque aqui também é um setor de amizade, tá bom? Mas aqui, o ponto principal para você tá falando muito da sua carreira profissional também. Então, tomando decisões importantes profissionais. Aqui fiquem em pauta suas metas e tudo aquilo que você precisa se responsabilizar. Contudo, é aquela dúvida. Então, as dúvidas de como que você desenvolve o seu projeto, ele acaba. É como se você tivesse chances aqui de tomar decisões grandiosas, profissionais, mas que você não pode deixar as dúvidas ou dependências ou uma visão limitada do todo, do tudo que você pode fazer atrapalhar o teu processo, tá bom? E aí sim, nós vamos agora para o mês de outubro. Bom, aqui em outubro nós temos um período aí para você que fala desses projetos, tá? Esse projeto vai dar certo? Como eu disse para vocês, tem tudo para dar certo. Aqui fala muito das responsabilidades, do comprometimento. Se você quer engravidar, talvez aqui seria esse momento para pensar nessa gravidez efetivamente. Se você quer namorar, aqui seria aquele período para você realmente entender qual é a pessoa que poderia entrar na tua vida, como que você imagina, como que você deseja se comprometer com tudo isso, tá? Aqui fala muito das responsabilidades que cercam os seus projetos, tá? Eu vejo assim que nós temos uma tensão com a Vênus, Mercúrio e Plutão, dizendo que aqui você pode estar passando por alguns desafetos, algumas coisas, decisões que você tem que tomar, que são decisões muito importantes, que exigem de você um desfecho com alguém. Esse alguém pode ser um parente, uma pessoa do seu convívio. Sabe quando aquela situação que você fala, gente, não dá mais para seguir desse jeito? Então aqui talvez você vai realmente ter que interiorizar algumas coisas, tá bom? E vamos aqui para o mês de novembro. Gente, o mês de novembro é o mês mais legal, assim, por quê? Porque aqui tá falando daquele esforço que você vem fazendo. Qual que é o teu esforço? O desenvolvimento dos seus talentos, a busca pela auto-performance das suas competências, a construção da autoestima. Então, tudo isso tá muito bom para você, no sentido de que aqui em novembro você pode receber algum resultado desse esforço, um resultado desta dedicação, da construção da sua autoestima, tá bom? Da possibilidade também de agora nós temos um campo em que tá bom para o namoro, tá bom para os romances, para o relacionamento, tá bom para eu me divertir, tá bom para eu fazer coisas que eu gosto, tá bom para, enfim, desenvolver todas as suas competências. Aqui, se são filhos, nossa, agora parece que as coisas se acalmaram, que tá muito bom, meu filho tá tendo resultado. E aí a gente vai para o final do ano. Gente, eu gostaria de dizer assim para vocês, nossa, que final de ano legal. Que final de ano maravilhoso. Mas não deixa de ser maravilhoso. Mas aqui, Sagitário, esse final de ano, ele é um final de ano
difícil para você aqui, por quê? Porque aqui tá falando de possibilidade de romper com um relacionamento, tá? Então, assim, para alguns pode ser, esse relacionamento pode ser um relacionamento profissional, uma sociedade, uma parceria, um contrato. Para outros, isso pode sim envolver um relacionamento amoroso, tá? Então, é como se aqui, de alguma forma, você precisa estar muito bem centrado naquilo que você quer, naquilo que você quer desenvolver, porque existe o corte de uma situação e que essa situação ela pode ser uma pessoa, tá bom? Então, é um período, e eu quero também, gente, vamos lá, a gente tá vendo lá na frente, né? Mas o que eu posso dizer para vocês, não fique com medo, não fica preocupado, vai vivendo a sua vida, mas aqui pode ser assim, essa pessoa pode ser uma pessoa, não precisa ser uma pessoa, isso que eu queria, pode ser uma situação que está impedindo você de talvez alcançar algumas coisas. Então você precisa elaborar melhor as suas emoções, elaborar melhor a sua maneira de pensar sobre determinados temas, tá? Mas aqui pode sim ocorrer também o afastamento de uma pessoa. Essa pessoa pode ser qualquer pessoa, inclusive relacionamento, tá bom? Então é isso que eu tenho para você, Sagitário, que você tenha aí um ano abençoado, um ano de muita, muita, muita luz, que 2026 seja incrível. Estaremos juntos no ano de 2026, então me siga aqui, tá bom? Um grande beijo, muita luz e até mais.